Você sabia que 80% das empresas fecham no primeiro ano, 60% das empresas fecham antes do 5º ano? Será que não está faltando um pouquinho de inteligência emocional para você que é empreendedor? Esse podcast aqui, ó, o Jorge Medeiros está aqui comigo. Tudo bom, Jorge? Tudo ótimo, boa Carol. noite. Ele vai falar um pouco, né, de um assunto, eu acho assim, fundamental para quem é empreendedor, empresário, líder, que é a inteligência emocional, né? Voltada para quem tem empresas, né, Jorge? Exatamente, minha amiga. E esse dado que você acabou de falar é do IBGE, né? Nada mais oficial do que os dados do IBGE. Então, se você pensar, o que isso quer dizer é o seguinte, que cada pessoa que começa um empreendimento, uma pequena empresa, um pequeno negócio, ou um grande, antes de completar um ano, fecha a empresa, quebra. Essa é que é a verdade. E 60% antes de completar o 5º ano, quebra. E aí, fazendo análise de mercado, né, porque a gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente analisa o mercado, a gente vê que as pessoas investem em tudo, né? Vamos supor, o cara quer montar uma pizzaria. Ele vai na massa, ele tem o rolo, ele tem o forno, ele contacta o pessoal que vai fazer as entregas. Ele só não investe numa coisa, nele. Né? Não faz um treinamento, não se prepara, não faz um curso, né? Não avalia, por exemplo, como está a inteligência emocional dele, como é que está a empatia. Como é que está a liderança, né? Como é que está a liderança? Ele sabe lidar com pessoas, será, né? Liderar pessoas. Isso, entende? E aí ele acha que é só fazer pizza. Né? Que, às vezes, as pessoas começam empreendimentos por aquilo que amam. E aí o cara sabe fazer pizza, sabe fazer muito bem. Então ele se lança no mercado, mas ele não cuida daquilo que é fundamental nos pilares, né? Que é a inteligência emocional. E dentro do mercado, a gente tem tido uma ferramenta para desenvolver a inteligência emocional das pessoas, que é a ferramenta do coach integral sistêmico. Né? Então, essa palavra assim, que é, né, formada por 3, cada uma delas quer dizer uma coisa muito específica. O coaching, né, que a gente sabe, né, estado atual, onde você está? Quem é você? Onde você quer chegar? E depois plano de ação, para você sair de onde você está e vir para onde você quer chegar. Né? Por exemplo, a Carol, que diz que ama a Itália, está em Fortaleza, mas ela quer ir para a Itália. Então, estado atual, Fortaleza. Estado desejado, Itália. Plano de ação. Como sair daqui e chegar lá, passando por todos os impedimentos. E que impedimentos são esses? Emocionais. Porque se você pegar, Carol, hoje, por exemplo, conhece algum médico que fuma, Carol? Acho que sim, viu? Não sei, mas que estranho, né? Estranho, né? A gente olha um médico fumando. Então, por quê? Porque cognitivamente ele estudou e ele sabe todos os malefícios que o cigarro vai trazer para o corpo dele. Então, racionalmente, ele não tem problema de entender isso. Mas emocionalmente ele não consegue largar o cigarro. Então, dentro desse contexto, né, de inteligência emocional, a gente diz que assim, entre o estado atual e o estado desejado, tem um plano de ação. E 90% das pessoas sabem o que fazer. Mas não fazem, né? Mas não conseguem fazer. Mas por que não consegue fazer? Mas, ó, Jorge, vai stop. Isso. Ó, antes do Jorge continuar, gente, eu vou falar do nosso apoiador, né, Jorge? Opa, importante demais, viu? Que, inclusive, eles deram um presentinho pro Jorge. Depois eu vou... Me dá aí, produção, o presentinho do Jorge aqui. Produção. Gente, a Supre Plus, que é uma loja de produtos naturais e chocolates nobres, eu vou mostrar aqui. E tem também na tela. Mostra aí, produção. O telão, sim, Supre Plus. Vou mostrar aqui eu entregando o presente pro Jorge. Muitíssimo Tem uns obrigado. Snackzinhos dentro, tá? Ó, sigam a Supre Plus no Instagram, @SuprePlus, e o site é supreplus.com.br e o QR Code vai ficar na tela, vocês acessem aí. Como é que acessa? Não, clica no QR Code? Não.
posiciona o celular. Escaneia o QR Code. Gente, eu tô meio atrasada, viu? Ó, o QR Code vai ficar na tela, vocês escaneiam o QR Code, vai direto pro site da SupriPlus, tá? Produtos naturais, snacks sem glúten, sem lactose, veganos, chocolates nobres. Sigam eles lá no Instagram, vai ficar aqui na descrição, @SupriPlus, tá? Então vamos lá, Jorge, vamos voltando. Perfeito. De onde você estava. Então, assim, as pessoas dentro do mercado, né, querem desenvolver, querem crescer. Estado atual, estado desejado, plano de ação, como eu saio daqui e venho para cá, mas existem os impedimentos emocionais e as crenças limitantes. Mas assim, vamos trazer para um exemplo prático, que você estava falando da pessoa que sabe fazer pizza. Não, já está no médico, no médico, fuma, né? Sim. Por que ele fuma? Porque existe uma dependência nele, provavelmente emocional. Sim. E aí, como ele não se propõe a ter consciência do que é, buscar resolver, tem que ter uma saída, tem que ter um escape. E geralmente o escape é o vício. O vício, né? Vício, né? E aí vamos pro vício. Ele sabe cognitivamente o mal que faz. Ele sabe, Ele né? sabe. A razão dele sabe o mal. A razão dele sabe. E ele Sim. sabe até em quanto tempo. A questão é, por que ele não para? Inteligência emocional. Não tem autocontrole, né? Autocontrole Sim. emocional. Né? Mas, então, dentro desse contexto, a primeira coisa é analisar, tá? Então, vamos lá. Carol, onde você está hoje? Dentro do seu empreendimento? Pronto. Eu não sei. Eu falo do podcast ou eu falo da odontologia? Agora você me pegou. Pronto. O que é que mais bate no seu coração? Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Porque eu tenho esse lado comunicativo, né? Que é a parte... A odontologia eu gosto muito, mas ela me prende um pouco mais na comunicação, porque eu atendo, né? Isso. Eu não sou professora, eu atendo, então eu fico um pouquinho mais presa na comunicação. Perfeito. E a paixão arde aonde? Ele tá me botando... Eu tô fazendo coaching. Perguntas poderosas de sabedoria. Processo para trazer consciência. A paixão tá no podcast. Mas eu amo odontologia, gente. Por favor, amo odontologia. Mas não meus pacientes, eu amo vocês. Mas essa parte da comunicação... Então, vamos lá. Então, estado atual, né? Como é que tá teu podcast hoje? Pois é, né? Eu tô tentando conciliar com minha profissão de dentista, mas é bem puxado. É bem puxado, né? Então, assim, consciência, né? Quando eu perguntei, talvez não para comunicar, porque não é o caso, mas você pensou. Né? E quando você pensa, você tem uma noção clara de onde você está. E onde você está também fala de quem você é. Porque as pessoas confundem muito, e aí eu vou falar do empreendedorismo mesmo, Sim. né? As pessoas confundem muito o ser com fazer e ter. Sim. Mas Por exemplo, tu me pergunta quem é você, aí eu não digo eu sou Carol, eu digo eu sou dentista, né? Isso. Eu tô confundindo o ser com... Exato, Sim. né? Você pergunta assim, Jorge, quem você é? Eu digo, eu sou Jorge Medeiros, né? Filho do Pai Eterno. Sim. Né? E sou o esposo da Gisele Sim. e o pai da Gabriele. Esse sou eu. Pronto. Você não vai dizer que é um coach, né? Isso é o que eu faço. É o que você faz. Tá? E, assim, é missão. Né? É missão. Ser coach, para mim, não é profissão, é missão. Né? Então, o que é que acontece dentro disso? Quando eu digo o que eu faço, em vez de dizer quem eu sou, eu estou falando que eu não tenho identidade, né? E esse pré-requisito é importantíssimo. Porque são... depois eu vou falar mais profundamente sobre isso, mas são as 3 crenças primárias. Sim. A crença de identidade, a crença de capacidade e a crença de merecimento. Quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer e o que eu mereço ter. Ok? Então, assim, quando você pensa no podcast, que você vê hoje como tá, mas você tem uma ideia de onde você quer chegar.
Sim. Né? Fazer podcast direto de Verona, naquela ponte romana. Sim, olha aí. Sim, olha só o brilho no olho, olha só o brilho no olho, viu, companheiro aí o pessoal aí Isso, tá? Então, eu sei que você tem um sonho no coração a respeito disso. Porque se nasceu isso, é porque dentro de você tem um propósito. Sim. E o que é um empreendimento? É trazer soluções para a vida das pessoas. Quando eu empreendo, geralmente eu quero, né, um exemplo bem prático, fazer bolo. Por que alguém monta um negócio de fazer bolo? Porque o brasileiro ama bolo. Né? Então, você tem um negócio de bolo porque as pessoas querem bolo para lanchar, e é bolo de milho, e é bolo de, né, é bolo formigueiro, é bolo... Sim. As pessoas amam bolo. Então, eu vou fazer bolo porque eu preciso... Se quiser atender, pode atender? Pode, então, daqui a pouco, quando ela ligar de novo, tá, eu atendo. Então, assim, é uma resposta que eu quero dar, né? E às vezes é propósito e às vezes é missão. Sim. Então, dentro do empreendedorismo, quando as pessoas se lançam, muitas vezes elas não se perguntam esses fatos. Se elas querem mesmo aquilo, né? Se elas se identificam. Propósito. Ó, Sim. O propósito, ele te move. Sim. Ah, Jorge, mas a necessidade também te move. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi. Quando você vive de propósito, o propósito supre a tua necessidade. Mas quando você vive de necessidade, em algum momento, Carol, isso vai roubar o teu propósito. É mesmo. Entende? Verdade. Então, dentro disso, né, a gente usa essa ferramenta do coaching integral sistêmico. E o coaching é essa ferramenta, né? Tem toda uma ferramenta para trazer consciência. Depois, integral. Integral por quê? Razão e emoção. Qual é o melhor? É a razão ou é a emoção? Não, o melhor é você unir os dois. Unir os dois, né? Sabe? Equilibrar os dois. Para quê? Para que você possa dar a melhor resposta possível. E por que sistêmico? Porque a Carol é uma profissional, a Carol é esposa, ou namorada, ou noiva, a Carol é cidadã, né? A Carol é filha. Eu tô num sistema, né? Isso, você a sua vida gira em torno, e dentro do Coaching Integral Sistêmico nós temos 11 pilares, né? Por exemplo, servir é um pilar fundamental para o ser humano, né? Intelectual é um pilar fundamental, financeiro é um pilar, emocional é um pilar, saúde, né? Família, né? Conjugal, né? Enfim, todos esses pilares precisam ser administrados e precisam ser vistos para poder você dar uma resposta para eles. Porque em algum momento, se você não der um suporte, esse pilar vai começar a puxar outro pilar teu, né, para baixo. Então, a gente começa nisso. Uma das coisas que a gente observa muito dentro da tomada de consciência é a questão da zona de conforto. Ok? Então, assim, a pessoa tem uma habilidade, e aí, o caso da pizza. Eu sei fazer pizza. Sim. Mas um negócio não é só fazer pizza, precisa de gestão. Sim. E aí a pessoa, nesse aspecto, às vezes ela está dentro de uma zona de conforto. E ela não quer mudar, né? Ela não quer sair, né? E aí eu posso lembrar aqui a história da vaquinha, né? Acho que você conhece a história da vaquinha. Não sei se eu conheço, não estou lembrada. Então, rapidamente, a história da vaquinha. Um sábio ia com seu discípulo, né? Caminhando, chegaram a um lugar, tinha uma casinha, e aí eles estavam com muita sede, fome, bateram lá e pediram ajuda. E aí a mulher, a dona Maria, saiu. E aí, tudo bom? Vocês estão viajando? Olha, a gente está viajando aqui, nós vamos para lugar tal. Queria saber se a senhora podia arranjar um pouco de água. Não, vamos entrar. E botou lá uma cadeira, sentou o pessoal. E começou a atender. Não, vou trazer uma águazinha fresca. E trouxe uma águazinha fresca. E aí trouxe um pouquinho de queijo, um pouquinho de coalhada e ofereceu, né? E aí, o sol estava muito quente, né? Era mais ou menos 3 horas da tarde. E aí daqui a pouco veio o seu José, que é o marido da dona Maria, né? Opa, o seu José chegou, ele aqui e tal. E aí, não, porque geralmente depois do almoço dá uma sonequinha, porque eu acordo muito cedo, tudo. E aí aquela família tinha leite, tinha queijo, e vivia naquela casinha, e muita terra, muita floresta ao lado da casa, e do lado da casa um curralzinho com uma vaquinha, né? A mimosa.
E aí toda a subsistência dessa família vinha da mimosa, porque tirava o leite, fazia queijo, fazia coalhada, fazia nata, e o excesso trocava na cidade, né? Com um arrozinho, um feijãozinho, e ia vivendo ali naquela vidinha. Sim. Terminado tudo ali, o sábio com seu discípulo saíram, né? Ele andou um pouco, chegou na ponta de uma ribanceira, assim, um precipício muito grande. O sábio vira para o discípulo e diz: volte lá naquela fazendinha, lá na casa daquele pessoal, e traga a vaquinha. Isso. Mestre, mas eu vou falar, traga a vaquinha. E o discípulo foi lá, pegou a vaquinha, trouxe, chegou lá, e aí no precipício. Aí o mestre disse para o discípulo: empurre a vaquinha precipício abaixo. Confie, empurre. E o cara empurrou a vaquinha e a vaca foi literalmente pro brejo. Rolou ribanceira abaixo, espatifou lá embaixo. E o mestre continuou e o discípulo saiu seguindo, mas peito apertado. E agora, Dona Maria vai viver do quê? E o seu José vai passar fome. Tirou a vaca deles. E os dias foram se passando e o discípulo cada vez mais amargurado, até que depois de um mês ele disse: mestre, eu não consigo mais lhe seguir. Vou lhe deixar porque aquele negócio da vaquinha está me incomodando e tudo, e eu preciso ressarcir o crime que eu cometi. Não, mas tá ok. Liberou o discípulo, ele foi, e aí ele disse: vou arranjar um emprego, vou trabalhar e vou juntar dinheiro para levar para comprar a vaquinha. E aí muito tempo passou, e ele foi juntando. Quando ele achou que tinha dinheiro suficiente para repor a vaca da família, ele pediu uns dias de férias lá para o patrão e voltou lá no local, né? E aí quando ele foi chegando rapidinho, tinha uma cerca, e aí não era mais a casinha, tinha uma casa grande. Ele bateu palma, aí saiu um rapaz: ô meu amigo, o senhor pode me dizer essa Dona Maria, aquela Dona Maria com o seu José que morava aqui? Não, agora continua morando aqui, viu? Agora só que mora na casa grande, lá dentro da propriedade. É mesmo. E o senhor pode me levar lá, porque eu passei aqui uma época, visitei eles. Posso. Entre aí. Aí o cara entrou, ele tirou uma picape de dentro lá da garagem da casinha, e foi, né, e lá e canavial de um lado, e plantação de outras coisas do outro, e terra dentro. Chegaram numa big de uma fazenda, uma casa enorme, né? E aí, lá vem a Dona Maria. A Dona Maria estava diferente, né? Toda produzida, né? Com bota de couro, né? Com calça. Assim, Dona Maria? Sou Dona Maria. E você é quem é? A senhora lembra do sábio que passou aqui com o discípulo muitos anos atrás? Lembro demais, rapaz. Lembro porque foi do dia que a vaquinha mimosa desapareceu, você acredita? Foi mesmo. Foi. Puxa vida, né? Mas a vida tá diferente, né? E o seu José? O seu José tá lá com os peão, cuidando das cabeças de gado, porque agora é muito gado, viu, filho? É muito gado, tem muito capim, tem muita coisa para tomar conta. Mas me diga uma coisa, Maria, o que foi que mudou? Rapaz, você me acredita que naquele dia que você passou aqui, a mimosa desapareceu. E nós fomos procurar a mimosa, ela tinha caído numa ribanceira, lá embaixo. E o José desceu, tirou o couro, tirou a carne, tudo, foi para a cidade e trocou por semente. Porque se a vaquinha não tinha mais, a gente tinha que procurar outro meio de vida. Trocou lá por semente, o couro, a carne, metade da carne, trouxe uma parte para a gente consumir. E aí nós começamos a desbravar aqui a mata e plantar. Só que a terra é fértil e deu resultado. E aí a gente foi ampliando e hoje está aí, desse jeito que você está vendo, né? E você veio fazer o que aqui? Vim visitar vocês. Fazia tanto tempo que eu não via, né? Vocês acolheram a gente tão bem, né? Uhum. E aquela família mudou. Mudou. Moral da história, né? Moral da história. Eles saíram da zona de conforto. Saíram da zona de conforto, foram obrigados, porque agora não tinha mais a vaquinha. Né? E quantos empreendedores com um potencial gigante não saem do lugar por causa da vaquinha? Sim. Pode ser que em alguns aspectos, Carol, da sua própria caminhada, existem algumas vaquinhas. Com certeza. Entende? Então, precisa primeiro tomar consciência de que vaquinha é e depois jogar ela de ribanceira abaixo para poder começar um processo
de plantar e colher, de plantar e colher. Sim, então tu estava falando da questão do propósito, né, do empreendedor, saber aonde quer empreender e como, que tem a ver com o que gosta, né, o propósito. O propósito vai suprir tuas necessidades. E as necessidades vão te roubar o propósito. Sim, era essa frase. Essa frase que você queria lembrar. Sim. Né? Então, primeira coisa é sair dessa zona de conforto. Sim. Né? Entender que existe mudança, entender que o principal ativo do seu negócio é você, e você precisa se preparar, você precisa se desenvolver para poder, né? E antes de desenvolver a inteligência emocional, Carol, é importante a gente falar, por exemplo, de autorresponsabilidade. E o que é autorresponsabilidade? É você assumir a responsabilidade pelos seus resultados. Tá desse jeito? Parabéns. Sim. É a sua competência. Sim. Né? Então, a autorresponsabilidade é essa chave, né, que vai abrir as portas do teu negócio no sentido do resultado. Sim. Porque é muito fácil você dizer, não, eu não tô tendo sucesso porque o mercado. Botar a culpa, né? Sempre em outros. Terceirizar a culpa, né? Jogar sempre a culpa para alguém. Sim. Né? Então, é fundamental e entender também, Carol, que assim, é uma coisa interior, sabe? Quando eu assumo a responsabilidade pelos meus resultados, eu penso na mudança. Sim. E não só pelos resultados em si, mas pelos atos, né? Isso. Aqueles empreendedores, líderes que são grosseiros com o colaborador, que explode, que se estressa, que né, acontece, né, gente? Acontece. Mas pelo ter essa autorresponsabilidade, autorpercepção, né? De como você está liderando também, né? De como você está lidando com as pessoas, com os colaboradores também. Entender o seguinte, que todas as vezes que eu faço algo, existe uma coisa chamada reciprocidade. Sim. Né? Então, se eu valido, é importante validar. Sim. E entender, por exemplo, que a validação ela vai criar no outro um desempenho melhor. E a validação nada mais é do que elogiar. Mas não é um elogio qualquer. Né? Não é bajulação. Não é bajulação, tá? É você olhar e dizer que assim, gente, parabéns. Parabéns pelo desenvolvimento desse podcast. Parabéns, né, pelo empenho, pela garra, né? Parabéns de vocês poderem pegar algo que vocês têm no coração, uma paixão, e apesar de tudo que vocês já têm para fazer, vocês estão investindo tempo, né? Recursos em algo que está edificando a vida das pessoas. Sim. Porque eu entendo que quando você faz isso, você diz assim, é porque eu gosto de comunicar. É porque você foi chamada para isso. Sim. E como isso arde no teu coração, você quer fazer, mas você não quer fazer isso por você. Você quer fazer porque em algum momento isso vai ajudar outras pessoas, outros empreendedores a ter sucesso. Sim, com certeza. E esse é o teu resultado. E essa é a tua paga. Né? Essa é você, alguém dizer assim, Carol, puxa vida, obrigado, olha, o teu podcast me ajudou, porque me esclareceu isso, me esclareceu aquilo. E dá esse brilho no olho aí que estou vendo aqui. Sim. Entende? Esse é o propósito. Né? Então, assim, e isso tem que ser treino na nossa vida. Validar tem que ser um treino na minha vida. Eu tenho a percepção, né, de que as pessoas têm qualidades, que as pessoas fazem alguma coisa boa e eu validar aquilo ali. Que é o chamado salário emocional, né? Muita gente chama assim, né? Algumas pessoas chamam assim. Salário emocional. Né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas dizem, eu reclamei porque isso é feedback. Mentira. Você reclamou porque você é ranzinza mesmo. Né? Porque, assim, ver defeitos, qualquer um pode ver. Enxergar a qualidade, precisa ter sensibilidade. E aí é uma escolha. Eu posso ter minha sensibilidade ou posso ser ranzinza e ficar apontando os defeitos dos outros. Sim. Né? Até por uma compensação. E como dar feedbacks positivos com inteligência emocional para os colaboradores? Pronto. Boa pergunta, né? Isso, tremenda, né? Existe uma ferramenta de desenvolvimento humano que está nas empresas, né? Que você faz
Para cada ponto negativo, você faz 5 validações. Precisou fazer uma chamada num colaborador e aí teve que fazer. Ok, fez, beleza, pronto. 5 validações para compensar. Nossa, mas como é, Jorge, isso na prática? Na prática? Eu ia ficar contando? Não, para fulaninho, para eu fui a primeira, a segunda, a terceira. Gente! Entenda. Eu já tive muitos colaboradores, eu sei que não é fácil, viu? Não, mas olha só. Planilhas, ferramentas de acompanhamento, tudo isso faz parte de um processo. Porque assim, quando você começa a desenvolver inteligência emocional, Carol, isso flui. Fica automático, né? Isso e fica flui. natural, né? É aquela questão da incompetência consciente Sim. e da competência consciente. Você vai desenvolvendo, você vai fazendo. Sim. Claro que você precisa de disciplina. Inicialmente, é um aprendizado. Sim. Até 21 dias, tem que virar o hábito, né? Tem que trocar o hábito. Tá? Então, assim, o que a gente geralmente recomenda para quem tem empresas com muitos colaboradores? Você escolhe um nicho de colaboradores para você trabalhar diretamente e delega outros colaboradores para ser cuidado por outros. E aí você gira esse ciclo de treinamento de inteligência emocional. Tá? Cada um vai validando o outro. E nesse processo de autorresponsabilidade, é importante você entender o seguinte. Nós somos responsáveis por como agimos, o que fazemos e pelos resultados que obtemos. Sim. Se você não está satisfeito com o resultado, você tem que mudar. Você precisa mudar. Né? É aquela brincadeira que o Paulo Vieira às vezes muito faz, né? Da história do cada um tem a barriga que merece. Né? Então, é exatamente isso. Né? Cada um tem a barriga que merece, mas também tem o salário que merece. Né? Tem um podcast que merece, e assim vai. Mas isso é desenvolvimento. Você precisa decidir fazer. E você precisa abraçar os teus resultados e dizer, cara, fui eu que atingi. Então, bom ou ruim, a responsabilidade é minha. Porque só eu posso me tirar desse lugar e me direcionar para um próximo nível. Sim. E isso é o primeiro passo para você definir, né? E fazer a inteligência emocional acontecer. Ok? E eu, né, falando aqui da minha experiência da gente, em 2017 para 2018, que a gente botou a primeira clínica, nossa, eu tive essa autorresponsabilidade, essa autopercepção de entender que eu precisava ter inteligência emocional para eu poder lidar bem com os colaboradores e ser uma boa líder, né? Que eu estava... Às vezes eu explodia, eu não, né, dava uma resposta que não era muito adequada. E aí eu fui procurar me trabalhar para poder ser uma líder melhor. Né? Então, autopercepção e mudança, né? E autopercepção, autoavaliação, tudo isso são pressupostos de inteligência emocional. Sim. Né? Definidos por Daniel Goleman, né? A autoavaliação precisa, né? Quais são os meus parâmetros né? As minhas qualidades, os meus defeitos, né? Até que ponto eu estou bem nisso ou não estou bem nisso, autoconhecimento e todos os parâmetros das competências sociais e das competências pessoais. Sim, porque... Não, diga, completo. A questão de como eu lido comigo, como eu me conecto comigo mesmo, tirando o meu melhor, e como eu me conecto com o outro, para tirar o melhor do outro. É a inteligência emocional e a inteligência relacional, que chamam também, né? Ele também chama. O próprio Daniel Goleman fala de inteligência relacional. Mas dentro do parâmetro, né, que ele escreve no livro Inteligência Emocional, ele divide a inteligência emocional em competências pessoais e em competências sociais. Como eu lido comigo mesmo e como eu lido com os outros. Com os outros, né? Isso. Agora, engraçado, Jorge, que tem gente que não tem essa autopercepção, não consegue se perceber, né? Não. Por exemplo, um empresário que ele é bem estourado, né, bem paciente com os colaboradores e tal, e ele não tem essa percepção. Que ele é daquele jeito. Tem que chegar uma pessoa e bater no ombro. Epa, você tá agindo assim. Vamos mudar, porque a pessoa não se percebe, né? Aqui no Ceará o pessoal fala muito de simancol. Não tem simancol. Não tem simancol, Não tem simancol, né? Ou seja, não tem a percepção daquilo que está fazendo. Sim. Né? E tem muitas vezes pessoas que destroem o seu empreendimento porque, assim,
transforma os colaboradores em verdadeiros inimigos. Por questão de tratamento, né? Vista a camisa da empresa. Como? Se você não consegue tratar o cidadão nem com educação, como é que você vai querer que o cara vista a camisa da tua empresa? Verdade. Liderança zero, né? Liderança zero. Agora, assim, lidar com pessoas não é fácil, né, Jorge? Não é fácil, porque às vezes até você validando e tudo tem aquelas dificuldades, né? Mas tudo parte daí, né? Porque assim... Da mudança, existe né? um ponto da inteligência emocional que é desenvolvimento dos demais. Né? Partindo do pressuposto que você tem que desenvolver você mesmo e você tem que desenvolver o outro. Né? E aí, geralmente, a gente costuma dizer, claro que eu não estou romantizando, tá? Mas é assim, a deficiência do outro é aquilo que eu enxergo. Né? Então, se eu consigo enxergar esse defeito no outro, é porque de alguma forma eu tenho isso em mim, né, para poder enxergar. E aí vai depender de todo esse arcabouço de inteligência emocional, ou seja, como eu lido com tudo isso, né? Porque a gente sempre diz assim, sabe? O que acontece é 10%. Os 90% é o que eu faço com o que acontece. Né? Então eu posso ver que um colaborador não está, digamos assim, fazendo bem a função. Eu tenho duas opções. Ou eu demito o colaborador, com toda, né, educação, não dá, tal. Ou eu treino o meu colaborador. Sim. Eu preparo ele para ele dar a resposta que eu preciso. E esse treinar é dar uma outra chance, uma segunda chance, né? E não só, às vezes, digamos assim, é o ponto de partida, é o processo de desenvolvimento, né? Porque, assim, às vezes a gente parte muito do pressuposto da anotação. E falhou uma vez, falhou duas. Né? É um processo. Sim. O cara chegou numa empresa, às vezes é novo, às vezes não está... Outra coisa é você lidar com um funcionário muito antigo, outra coisa é você lidar com um funcionário novo. Mas treinar a pessoa, né? Fazer ela desenvolver. E a gente começa a analisar, né, o último mercado, o que o mercado está fazendo agora. Eu quero contratar um dentista para a minha empresa. Né? E aí eu vou lá e faço uma seleção enorme, e aí eu olho o quê? Porque dentista eu posso treinar. Ok? Mas gente com inteligência emocional vai me dar uma resposta muito melhor. Então eu vou lá e descubro que a Carol tem uma inteligência emocional brilhante. E aí eu tenho outra pessoa que é muito mais qualificada, tem muito mais curso, muito mais experiência na área digamos, da odontologia do que a Carol. Mas não tem inteligência emocional. Aí o que eu faço? Eu contrato a Carol. E aí eu vou ensinar para a Carol aquilo na odontologia que ainda falta nela. Porque é muito mais fácil treinar um dentista do que treinar desenvolvimento humano. Pessoal, né? Humano. Entende? Porque inteligência emocional é uma decisão. Inteligência emocional é uma decisão. E às vezes é muito de cada pessoa querer ser ou não inteligente emocionalmente. Né? Então, por exemplo, Jorge, quando é que as pessoas te contratam? Quando é que as pessoas procuram os teus serviços? Geralmente, as pessoas que me procuram são pessoas com potencial gigante, empreendedores, que estão travados. Chegaram num momento e dizem, e agora, o que eu faço? E aí, me contratam. 90% dos meus clientes, na quinta sessão, já resolveram o problema da trava. E aí, eu uso mais 5 sessões para desenvolver ela profissionalmente. E aí... Flui. Entende? Por quê? Porque dentro da plano de ação, para sair daqui e vir para cá, as travas emocionais, os impedimentos, as crenças limitantes, a gente resolve com reprogramação de crença. Inclusive, deixa eu já, por exemplo, dar o meu exemplo, né? Às vezes eu sinto que eu tenho um medo de cobrar. De passar o orçamento do tratamento, né? Vamos dizer. Isso poderia ser o quê? Um problema de rejeição? Pode ser. Por exemplo, né? Pode ser um problema de rejeição, tá? Aí eu tenho que tratar esse meu problema de rejeição. Primeiramente, você pode ler o livro Raiz de Rejeição. Sim. Né? Para começar. Conheço. Pronto. Você pode ler o livro, que vai te ajudar na mudança de mentalidade com relação a isso. Durante a leitura do livro, pode ter algum aprendizado ou alguma memória pode retornar. É isso aqui que eu preciso cuidar. É disso aqui que eu preciso, né, trabalhar, né, para poder o quê?
a poder olhar para o meu cliente, dar o orçamento para ele sorrindo e dizer, olha, a solução dos seus problemas só vai custar isso aqui. Tem muitas questões, né, envolvidas assim nos problemas que os empreendedores enfrentam, né? Isso. Uma delas é confundir valor com preço. Sim. Uhum. Né? Acho que você já conhece isso, né? Uhum. O que é o valor e qual é o preço? Né? Por exemplo, quanto vale a autoestima do seu cliente? É imensurável, né? Não estou falando de dente, eu estou falando dela ter segurança de chegar em qualquer lugar e dar aquele sorriso. Isso é valor. Quanto é que custa isso? Não tem preço, Não tem preço, então 1.000, 2.000, 3.000 reais é de graça. Entende? Então, quando você tem essa mentalidade formada, você entrega os orçamentos sorrindo, né? Com segurança, né? Sim, sabe? Sim. De não achar que tá, de repente, agredindo o outro porque tá tirando dinheiro da pessoa. Enquanto aquilo ali... e às vezes, por exemplo, você dá um orçamento X pro teu cliente, tá? E aí ele olha e diz assim, cara, eu vou curar essa minha dor. Sim. Só isso. Vai na dor, né? Tá? Na resolução da dor. Por que eu digo isso? Porque a gente enfrenta muito isso como coach. Né? Porque tem gente que olha assim, coach é muito caro. Caro? O que é caro, o que é barato, é relativo, caro, né? O que é muito relativo. Porque assim, eu estou falando de valor. Né? Sim. Quanto custa você não quebrar a tua empresa no teu primeiro ano de empreendimento? Quanto vale isso, amigo? Quanto vale? Sim. Quanto vale tu não quebrar a tua empresa até o 5º ano de vida? Quanto problema pode ser evitado se você desenvolver dentro de um processo de coaching a tua inteligência emocional? Sim. Entende? Então, isso é o valor. Quanto é o preço? Não tem preço, né? Entende? Aí, quando você passa o preço diante dos valores, né? Porque, assim, às vezes o cliente vem porque ele está travado. Né? Caso real, né? Não vou dizer o nome, mas é caso real. Sim. Uma empreendedora fantástica, potencial gigante, travada. Não conseguia nem fazer objetivos e metas do ano seguinte. Mas travada financeiramente? Não, travada para metas, objetivos. Metas e objetivos. O que eu vou fazer no ano que vem? Mas aí, é um problema de muita gente, viu? Né? Mas vamos lá. De não ter claro os objetivos, os próximos passos, né? Muita gente tem esse problema. Gente, esse pessoal que ela tá falando, viu? Tô aqui à disposição. Então, ela estava travada. Mas a trava dela não era objetivos e metas. Ela sabia muito, muito bem o que ela queria fazer. Ela sabia tudo. Ela não conseguia nem botar no papel. Por quê? Porque ela tinha receio de botar tudo no papel, executar. E ter sucesso. E no processo de decolagem, o parceiro ficar para trás. Ixi! Valha-me Deus. Ela tem um relacionamento casada. E ela tinha receio de passar financeiramente Ela tinha receio de o sucesso dela ser tão grande e o marido não acompanhar. Mas ela tinha medo da separação? Ela tinha medo da separação. Nossa, olha aí. Aí isso travou. E aí, começamos o processo. 5ª sessão, isso estava resolvido. Ela não separou, né? Não, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Profissionalmente ela decolou. E o marido ficou para trás? Não. Dentro do processo, ela viu como podia fazer para resgatar, para trazer com ela. Trazer também, né? Olha, interessante. Porque você não precisa decolar sozinho, amigo. Com certeza. Porque o avião não decola com asa só, precisa de 2. É verdade. E ela, como um valor fundamental, família. Então, como é que ela ia ser profissionalmente empreendedora, de sucesso? Sim. E destruir o casamento dela? Não conseguia nem botar metas e objetivos no papel, parceiro. Se você não contemplar os teus valores dentro do teu processo, você não decola. Ou seja, ela seria uma super profissional, mas a área familiar ia estar frustrada, ela né? nem decolaria, amiga.
ela não decolaria, ela não estava conseguindo botar os objetivos e Ah, metas não, do ano sim, seguinte sim, no papel. sim, ela não decolaria, Ela sim. ia quebrar antes do primeiro ano de vida. Sim, entendi. Entende? Mas também tem essa questão que Pode. ela poderia subir profissionalmente, Existem mas pessoas, a área... né, que não era o caso dela, ia botar a faca no dente, ia atropelar os valores, ia decolar. Sim, Mas ia decolar separada. sim. Entende? Então, dentro de um processo como esse, é isso que a gente vê, é isso que a gente trabalha. Entendi. Porque crença. A gente trabalha na reprogramação de crença. Então, se a pessoa está travada ali financeiramente, tem alguma coisa ali, alguma crença... Isso. Que é uma sobre crença dinheiro. negativa, né? Isso, uma crença Porque limitante. tem que a gente crença chama. positiva, né? Então, crenças positivas, Sim. né? E é isso que a gente reprograma. Né? A gente reprograma crença limitante para crença de possibilidade. E aí o processo segue, a pessoa vai, né? Então, por exemplo, Entendi. os resultados que você tem hoje na clínica, no podcast, no relacionamento, estão todos ligados às tuas crenças, Sim. ok? E aí, Jorge, próximo nível, crenças novas, sedimentada pela inteligência emocional, as capacidades que você tem de relacionar com você mesma.